avaliação, no geral, é positiva, porque eu acho que era necessária a reforma. Nós estávamos ainda presos em algumas matérias a uma legislação já ultrapassada, engessada e inflexível. Então, com algumas poucas ressalvas, a minha impressão é de que nós tivemos vantagem no mundo do trabalho pela implementação da reforma trabalhista, tendo em vista um necessário grau de flexibilidade que as relações de trabalho que estava sendo necessária para as relações de trabalho. E do ponto de vista da Justiça do Trabalho, o reflexo principal, na minha visão, foi uma maior responsabilidade no ajuizamento de ações trabalhistas, daí a queda no seu número, o que também me parece algo positivo, porque justamente essa flexibilização em vários aspectos, férias, intervalos, dentre outros, podem beneficiar o comerciante, que melhor pode, então, gerenciar o seu empreendimento, porque, afinal de contas, ele tem uma margem maior de manobra no que diz respeito à prestação de trabalho dos empregados. E, na minha visão, tudo isso sem criar maiores desvantagens ao próprio empregado. Ao contrário, ao se estimular a contratação pelo fato de que o custo do trabalho é diminuído em certa medida, em certos aspectos, isso também beneficia empregados, especialmente nesse momento de alto desemprego. Então, também para o comércio, como em vários outros segmentos, mas especialmente também para o comércio, me parece que é vantajoso. Das mudanças trazidas e que refletem no dia a dia, na política, na economia do país. Esse seminário é apenas uma pequena pontinha de algumas discussões que ainda vão continuar, ainda existem muitas dúvidas, mas que é normal no direito que aconteça essa insegurança num primeiro momento, mas que a partir de um ano, 2 anos, as coisas comecem a se estabilizar. Então é muito importante, eu agradeço a parceria da OAB, da FCDL, para a realização de um evento desse porte, onde os advogados, contadores, estudantes podem se atualizar, podem ouvir de magistrados, de advogados, os entendimentos, as opiniões sobre a reforma trabalhista, para que todo mundo, colocando as suas opiniões, as suas perspectivas em relação à reforma, possam somar e nós pararmos de discutir se a reforma é boa, se a reforma é ruim e aplicá-la para o crescimento do país. Essa é a minha visão desse evento. Para o setor de comércio e serviço, vislumbra-se que essa flexibilização da legislação facilita as relações de trabalho, certo? E permite que haja como que eu posso dizer, um ajuste de entendimentos e que seja bom para ambas as partes, ou seja, a reforma trabalhista possibilita, com a flexibilização da legislação e o encerramento da hostilização só ao empregador, que as relações de trabalho sejam boas para ambas as partes e que haja, de um lado, a busca do lucro pelo empreendedor, sem que haja exploração do trabalhador. É essa a minha visão, especificamente para o setor de comércio e serviços, é que a gente consegue vislumbrar. Em relação à reforma, eu costumo separar a reforma trabalhista no aspecto processual e do aspecto material, do direito mesmo, entre empregado e empregador. Do aspecto processual, eu vejo muitas vantagens. Acredito que trouxe muita coisa boa para o processo trabalhista. A gente acabou com muita ação que a gente sabia que tinha muito exagero. Então, assim, algumas inovações que vieram com a reforma trabalhista para o processo do trabalho, eu considero, em sua grande maioria, muito boas. No aspecto material, eu já vejo com alguma restrição a reforma trabalhista, porque me parece que trouxe grandes benefícios apenas para grandes empresas. Então, para as pequenas empresas, para as médias empresas, microempreendedor, que são quem realmente concentram a mão de obra no Brasil, esses com certeza não viram ainda nenhuma vantagem real com a reforma trabalhista. Uma coisinha aqui, outra ali, mas o grosso mesmo da reforma em relação aos contratos de trabalho entre empregado e empregador, eu não vi as vantagens que foram ditas, né, como motivadoras da reforma trabalhista. De qualquer forma, o fato de a gente estar reunido num evento como esse
demonstra já a necessidade de se discutir, de se questionar, quantas dúvidas estão surgindo sobre isso. E é muito bom, é muito legal ver estudantes confraternizando aqui com advogados, com bacharéis em direito, com professores, com juízes, com servidores, todo mundo discutindo para tentar chegar num consenso, tentar esclarecer alguma coisa sobre a reforma trabalhista. É muito bom ver a comunidade se movimentando nesse sentido. Por conta disso, esse evento a gente só tem que dar os parabéns e esperar que se repita muitas vezes. A reforma trabalhista está completando um ano agora, no final de 2018. Então nós temos vários aspectos que podemos analisar. Do ponto de vista da quantidade de demandas, já tem um quantitativo. Estatisticamente falando, houve uma redução de praticamente 36% de demandas, se você considerar o Brasil inteiro. E aí, por tribunal, esse percentual pode ser maior ou menor. Quanto a isso, parece que é uma notícia boa, porque para os magistrados começa a ter uma maior facilidade para o julgamento das demandas, pelo menos aquelas que estavam represadas, e ao que parece também para aqueles que militam, os advogados, as demandas ficaram agora um pouco mais complexas, no sentido de que eles devem avaliar o conteúdo da demanda antes de ajuizamento. Então a gente conseguiu frear aquelas pessoas que buscavam aventuras, que tentavam usar do mecanismo do Poder Judiciário apenas como uma loteria. Esse aspecto é bom. A gente sabe que uma ou outra pessoa que fazia isso, mas acontecia. Era necessário que houvesse algumas mudanças nesta nossa legislação, que é de 1943, portanto, uma legislação já bastante antiga. Eu, particularmente, preferiria que fosse aprovado já um novo Código Trabalhista Brasileiro, que está em tramitação no Congresso há muitos anos. E aí já haveria uma modificação ampla, total, da nossa legislação, tanto trabalhista quanto processual do trabalho. Mas houve uma mudança. Essa mudança era necessária até para modernizar as relações de trabalho, para trazer para o campo jurídico situações que já aconteciam no campo fático, como, por exemplo, o trabalho a domicílio, como o trabalho intermitente, como a contratação de trabalho autônomo, enfim, várias relações que já aconteciam no nosso mundo e que, infelizmente, a legislação ainda não acobertava, não trazia direitos nem deveres acerca dela. Um dos temas desta reforma, que foi até aprovada antes propriamente da alteração da CLT, foi a questão da terceirização, que também era necessária, porque acontecia todos os dias a terceirização e não havia nenhuma lei no Brasil que falasse a respeito de terceirização. E houve uma redução bastante drástica no número de reclamações trabalhistas no nosso judiciário. A redução é clara, no Brasil todo aconteceu isso. Qual o motivo? Ainda não podemos avaliar, mas certamente a imposição do pagamento de honorários de sucumbência, de custas judiciais e honorários periciais àqueles trabalhadores que ingressavam com ações e perdiam essas ações, talvez tenha sido um impeditivo. O segundo motivo que eu vejo da redução das relações trabalhistas é a possibilidade hoje de empregado e empregador firmarem acordos para a dissolução de um contrato de trabalho. E isto não acontecia na legislação passada. Então agora empregado e empregador podem, sentando-se à mesa, firmar acordos para terminar com uma relação de trabalho que tenha vontade de ambas as partes. E isso talvez também tenha reduzido este número de reclamações trabalhistas. Mas, infelizmente, pelos números que nós estamos vendo, ainda o número de contratações de trabalhadores, e eu vou falar isso na minha palestra, tem sido muito pouco perto daquilo que era esperado com a reforma trabalhista. Mas é muito pouco. Um ano, sem dúvida nenhuma, ainda é um tempo muito curto para avaliar uma legislação que, como eu disse, a legislação trabalhista era de 43. Então agora nós temos apenas um ano da reforma. Vamos ver o que acontece aí nos próximos 3, 5 anos para poder fazer uma maior avaliação, uma melhor avaliação dessa nova legislação. A reforma trabalhista, ela estava há muito tempo sendo aguardada. E ela teve uma mudança substancial e nós estamos hoje num seminário exatamente para analisar a consequência dessas mudanças.
Foi ótimo esse seminário para trazer mais ou menos a tendência da Justiça do Trabalho do Doravante. Houve o patrocínio da Federação das CDLs, da própria CDL, da Federação do Comércio. Isso foi fundamental para que esse seminário pudesse ocorrer. Os palestrantes são fantásticos, vieram palestrantes de fora, juízes principalmente. E isso é importante porque a gente tem noção do que a Justiça está pensando. Está pensando na nova legislação. Então nós vamos com isso nos capacitando para poder passar para os nossos associados as novas mudanças para que eles tenham mais segurança jurídica. Muito importante esses eventos para a área jurídica, né? Que nos traz conhecimento especial na área trabalhista, que eu milito, e adorei as palestras. Foi feito assim de uma forma simples, objetiva, para alcançar todos os públicos, desde os estudantes até os profissionais da área. Para quem pratica no dia a dia, foi muito bom. Nós podemos perceber o que nos trouxe a nova legislação, né, a nova CLT, as mudanças, que, ao meu ver, trouxe só benefícios. É claro que não é 100% positivo, tem alguns pontos na nova legislação que deixa a desejar, mas eu creio que vai trazer muitos benefícios para o empresariado e, inclusive, para os trabalhadores, do modo geral, também. E eu acho importante essa parceria da CDL, da Federação do Comércio, que sempre incentiva o conhecimento para disseminar, né, essas mudanças da lei, e eu achei muito válido. Estou muito contente de estar aqui.